pessoal, aí, como é que vocês estão? Tranquilos? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos tratar de um tema de muita relevância, um fato histórico muito interessante, que é a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que esse tema, esse conteúdo, ele é mais direcionado aí ao pessoal do 9º ano do ensino fundamental, eu acho que lá no 3º ano também do ensino médio, né? O pessoal dá uma recapitulada na questão desse grande conflito, primeiro grande conflito tido aí como mundial. Então hoje, pessoal, nós vamos tentar fazer aqui em pouco tempo, né? Sempre destacando que nunca é possível para nós esgotarmos tudo que um tema tão rico desse tem a ver e tem a dizer para nós. Nós vamos procurar enfatizar aqui apenas as situações principais relacionadas à Primeira Guerra Mundial. Olha só, a Europa do final do século XIX, princípio do século XX, ela tinha ali uma situação muito peculiar, que eram as disputas imperialistas, os países ali dominantes, principalmente Inglaterra, França, Alemanha, que havia entrado nesse contexto após a reunificação a partir ali de 1870, eles disputavam territórios tanto na África quanto na Ásia, na questão do colonialismo e do imperialismo, eles disputavam territórios. E isso começa a gerar uma certa animosidade ali naquela região, né? Aquela coisa assim, tipo, eu tinha que ter mais espaço, o outro tinha que ter mais espaço, aquela coisa toda que acaba gerando uma treta que depois, né, se tornou aí uma situação levando a um conflito mundial. Junto com toda essa questão havia outras relacionadas ao nacionalismo. Então havia dois movimentos principais. Nós podemos chamar ali de pan-germanismo e pan-eslavismo, né? Que tanto um quanto o outro defendiam ali a reunião desses povos de origem germânica, né, em um único território. E os eslavos também, geralmente aí com apoio muito forte da Rússia na época, defendiam também um espaço vital do qual esses povos pudessem ser reunidos. Os eslavos, principalmente ali na região dos Balcãs, o que nós chamamos hoje de Europa Oriental, já que mais ou menos por volta do ano de 1880, tanto a Sérvia quanto a Romênia haviam já obtido a sua independência, um território que fez parte do Império Otomano aí durante muito tempo, durante alguns séculos. Então veja, haviam disputas, outros ressentimentos também motivavam o surgimento de tensões naquela região, como por exemplo a perca de territórios por parte da França em relação à Guerra Prussiana de 1870, a guerra contra a Alemanha, não tinha esse nome ainda, mas a França perde um território muito importante e muito valioso em recursos minerais, que era a Alsácia-Lorena. Então veja, nesse contexto começa a se formar algumas alianças, né? Essa que compõe aí o cenário que nós estamos vendo, e agora essas que nós estamos representando aí. Começa a surgir algumas alianças político-militares e econômicas também, lá nesse ambiente europeu desse período. Então se forma aí a Tríplice Entente, composta por França, Inglaterra e Rússia, e a Tríplice Aliança, que reunia ali o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália, que até então ainda era um reino. Então, várias situações colaboram para quê? Para o surgimento, né, de um clima de muita tensão. Vários desses países, eles adotaram a partir desse momento o sistema de serviço militar obrigatório, aumentando muitos contingentes militares em cada um desses países, somado também à produção de armamento. É como se todo o continente se preparasse para um conflito que ainda não estava oficialmente deflagrado, mas prestes a acontecer, que nós convencionamos chamar na história de movimento chamado de paz armada. Não havia uma guerra declarada, no entanto, todos estavam se preparando para um grande conflito
que acabou eclodindo no dia 28 de julho do ano de 1914, com um fato até relativamente isolado, que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né, que era herdeiro do trono austro-húngaro. Ele foi assassinado por um militante da causa sérvia, da causa lá, né, do que nós tratamos na causa dos eslavos, lá na Bósnia. Isso gerou uma como se fosse assim a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Veja, é importante nós destacarmos que a história trata esse evento como o evento que deflagrou a Primeira Guerra Mundial. No entanto, logo em seguida, os outros países tomam a dianteira desse conflito, como principalmente ali França, Inglaterra contra o Império Alemão, com apoio, obviamente, do Império Austro-Húngaro. A Itália se retira também, né, muito prematuramente do conflito. A Rússia também, que vai viver uma revolução interna, a Revolução Socialista no ano de 1917, também acaba se retirando do conflito por pressões populares, né? Não enxergavam, já estavam tendo problemas demais lá internamente para se meterem em uma guerra com todos esses contornos. E veja, agora nós vamos um pouco aqui tratar das táticas de guerra. Primeiramente, a Alemanha tinha um plano chamado Schlieffen, que era invadir pelo lado norte a Bélgica e a Holanda, fazendo a invasão da França por esse flanco, digamos, né, pelo flanco norte. No entanto, tanto a Bélgica quanto a Holanda impuseram uma grande resistência, causando dessa forma um atraso nesse plano que a Alemanha tinha, dando tempo para que os franceses se reorganizassem e impusessem ali uma resistência muito forte para o exército alemão. Nós vamos agora falar de características muito importantes, peculiares da Primeira Guerra Mundial, que foi o primeiro grande conflito do mundo, que já haviam muitas tecnologias voltadas à segunda revolução industrial. Havia ocorrido algum tempo antes, né, meados do século XIX, trazendo novos componentes tecnológicos que colaboraram muito nessa fábrica que a gente pode chamar fábrica da morte, né, fábrica de armamentos destinado aí aos combates que foram utilizados aí na Primeira Guerra Mundial. Podemos usar aí podemos citar a utilização do aço, né, na fabricação de armamentos, explosivos, aviões que foram utilizados pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial em conflitos diretamente, e também uma situação muito triste que ocorreu na Primeira Guerra foi a utilização de armas químicas, né, principalmente o gás cloro e o mostarda, que eram utilizados nesses exércitos, causando aí uma letalidade e um estrago muito grande no aspecto de perdas humanas e muitas sequelas. Eram gases terríveis, né, que provocavam erupções na pele, falta de ar, a pessoa morria de uma maneira muito, muito cruel, né, digamos. Outra característica interessante da Primeira Guerra Mundial, que nós vamos estar observando, é a guerra de trincheiras, né, aquelas valas que eram cavadas a fim de que os exércitos, os combatentes se escondessem. Então ficava uma trincheira de um lado, outra trincheira do outro, quando eram travadas as batalhas com umas sacos de areia por cima para eles se defenderem dos projéteis ali, que eram, né, dos tiros, enfim. Quando uma leva de soldados morria, digamos, logo surgiam outros, e eles conviveram nesse formato de batalha de trincheiras durante muito tempo, e a guerra ficou estática nesse período, né? Então nós podemos dizer que a guerra ela foi ganha, ela caminhou mais para um final a partir dos combates navais, né? Falando das descobertas tecnológicas na época, uma grande foi a invenção do submarino, que podia navegar sem ser visto, né? Então muitos submarinos alemães, alguns submarinos alemães bombardeavam
os navios ingleses, franceses, enfim, causando ali um grande estrago. Quando os ingleses perceberam essa tática, eles começaram a fazer combater mais efetivamente essa questão dos submarinos, afundando vários navios alemães que traziam suprimentos. Nós sabemos que uma guerra ela não ocorre, ela não acontece sem os suprimentos adequados. E aí, a partir daí, a Alemanha começou a sofrer muitas perdas e muitas derrotas, e também algo que é muito importante destacarmos, que foi a entrada dos Estados Unidos da América no conflito, né, causando aí um desequilíbrio das forças, fornecendo soldados, armamentos, suprimentos, ajuda econômica de todas as formas para a Aliança da Entente, né, da França, da Inglaterra, e auxiliando os franceses e os ingleses, fazendo com que a guerra tivesse um fim aí no final do ano de 1918, quando foi assinado um tratado feito em Paris, conhecido como Tratado de Versalhes, que estabeleceu aí nessa conferência, uma conferência dos países vencedores, Estados Unidos, Inglaterra e França, contra os países perdedores, principalmente na época o Império Alemão. Logo depois que houve a Primeira Guerra Mundial, a Europa, o mapa da Europa ele foi bastante modificado, né? Criaram-se aí outros países como a Iugoslávia, Tchecoslováquia, lá na região dos Balcãs. Também o Império Austro-Húngaro acabou se fragmentando em países que nós conhecemos hoje como Áustria, Hungria. Parte do território foi também para a Alemanha. Voltando aí para o Tratado de Versalhes, é interessante nós destacarmos que o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, na época, ele queria realizar um tratado do qual os países perdedores não sofressem com perdas maiores, conhecido ali como os 14 princípios de Woodrow Wilson. Era um plano de paz muito mais ajustado e muito mais visionário. No entanto, ele não foi aceito pelos dirigentes ingleses e franceses, que quiseram impor aí uma penalidade de guerra muito grande aos alemães, causando aí futuramente um grande ressentimento, que seriam, olha que coisa curiosa, que seria um dos fatores que levaria o mundo para o segundo grande conflito, a Segunda Guerra Mundial, que deu início no ano de 1939, mas isso vai ser uma outra aula, né, pessoal? No Tratado de Versalhes fica estabelecido que os alemães têm que pagar, têm que bancar todas as despesas de guerra, pagando ali, né, bilhões de dólares para os franceses e para os ingleses. Perdeu-se o território da Alsácia-Lorena, que foi devolvido à França, entre outras humilhações das quais foram impostas para a Alemanha. Ok? Pessoal, espero ter elucidado algo, sempre lembrando, né, sobre esse tema tão importante que foi a Primeira Guerra Mundial, que até aquele momento não tinha esse nome, até mesmo porque não havia ocorrido ainda a Segunda Grande Guerra. Quero dizer sempre que você você deve inclusive continuar aí com seus estudos sobre o tema, porque é um tema muito rico. E a ideia aqui, como eu disse no início, não é esgotar todas as informações que nós temos, sobre esse fato histórico tão importante. Para finalizar, sempre quando nós falamos em conflitos mundiais, é interessante que nós apelemos sempre para que haja uma cultura de paz, uma cultura, né, que você possa cultivar aí na sua vida, uma cultura pacificadora, para que esse tipo de coisa, de situação não ocorra mais na atualidade. Por isso que é muito importante estudar esses fatos, estudar a história, que nós possamos entender e também combater e não permitir que
fatos tão vergonhosos para a humanidade como essas grandes guerras ocorram novamente, com perdas humanas, né? Uma guerra, ela sempre traz muito mais prejuízos do que lucros para todas as partes. Pessoal, essa foi essa videoaula de hoje. Espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula, sempre tratando aí de um tema muito importante sobre a história. Pessoal, deixem o like, façam comentários. Esse é um trabalho aí que nós criamos aí nesse período de pandemia para estar levando, né, conteúdo sempre relevante aí para vocês. Então, se vocês quiserem, eu faço esse convite para vocês darem um like no vídeo e fazerem os seus comentários aí. Beleza?